Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da Igreja Batista Aliança Eterna, a nossa classe Estudo Bíblico 2. Hoje nós vamos já para a nossa aula 17 desse módulo novo que nós iniciamos essa metodologia no ano de 2020. E o tema de hoje é o princípio de tudo. Nós vimos nas aulas anteriores um panorama bíblico de todos os livros e agora nós vamos voltar nos livros, abordando assuntos específicos que é de suma importância para o andamento da doutrina cristã, aprofundando um pouco mais a respeito de cada livro, ok? Hoje tenho comigo aqui o nosso irmão, professor da Escola Bíblica e seminarista do Seminário Teológico Batista Enéas Tonini, Diego Garbim. Contamos com a presença dele na aula de hoje, vai fazer os comentários. E antes de a gente iniciar essa aula, eu gostaria de fazer uma oração para nós darmos início, amém? Feche seus olhos e acompanhe este momento de conversa com Deus. Senhor Jesus, nós te damos graças por mais esta aula que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor possa falar ao nosso espírito, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e que nós possamos, Pai, tirar proveito deste estudo de hoje. E que nós possamos ter sabedoria para poder aplicar, Pai, o que nós vamos aprender aqui no nosso dia a dia, no cotidiano da vida cristã. Fala com cada um, Pai. Guarda, Pai, a família de cada um que está assistindo e que nós possamos, Pai, glorificar o Teu nome mais uma vez. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Então, dando início aí à nossa aula, nós vamos falar sobre o princípio de tudo, olhando com um pouco mais de atenção nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Okay? Então, uma breve introdução. Nesta aula, nós vamos estudar o princípio de tudo. Nós vamos ter no livro de Gênesis, ou no hebraico Bereshit, onde podemos nos deparar com as origens de todas as coisas. Então, nós vamos ver a origem de tudo o que Deus criou. Né? Temos aí a narrativa do princípio da revelação divina, o começo do pecado, a origem da humanidade, do sacrifício de animais, da libertação do homem, do povo escolhido e do prenúncio da redenção do homem. Então, em Gênesis, nós temos aí o start de todas as coisas. Tudo que Deus fez, criou, todo o desenrolar da história da humanidade, nós vamos perceber aí, nós vamos vislumbrar nas primeiras páginas da Bíblia, nos primeiros versículos, no livro de Gênesis. Então, nós vamos ver a origem da humanidade. Eu coloquei aí o sacrifício de animais. Por quê, meus irmãos? Porque em Gênesis, lá quando Adão ele cai, né, ele peca, Adão e Eva eles caem no pecado, eles se cobrem, né, com vestes, e aí o animal é morto, né, em sacrifício para poder cobrir aí o pecado do homem, né, porque ele estava nu, né. Nós vamos perceber também Deus se separando uma nação, que é o povo hebreu, e aí também a promessa de redenção aí da humanidade, quando o homem peca, e o Deus promete que vai da semente do homem viria aí o Redentor para poder reverter a situação da queda do homem. Os primeiros versículos eles vão nos levar a pensar em Deus como o grande Criador. Então ele, sendo o grande Criador de todas as coisas, tudo vai partir de Deus, né? O relato mosaico ele vai nos revelar a origem da família, bem nítido aí, né, meus irmãos, Adão e Eva, o início da civilização, da preservação da vida, o desenvolvimento do mundo, do trabalho honrado e o justo dever do descanso, além da adoração a Deus aí em um dos dias da semana, que é o sétimo dia, o sábado, né? Nós vamos perceber que em Gênesis o sétimo dia é o dia do descanso. Né? Então Deus ele faz aí todas as coisas em 6 dias, no sétimo ele descansa, então ele deixa um ensinamento para o homem aí, que o homem deveria tirar um dia da semana do seu trabalho para descanso e para adorar a Deus. Bom, nesse primeiro slide aí, tratando do assunto em específico, nós vamos falar do Deus Criador, o Criador de todas as coisas. Aí eu coloquei para vocês no slide o seguinte, uma afirmação, né? Deus existe. Embora existam aqueles que não creem em Deus, como afirma o Salmo 14:1, mas o autor em Hebreus 11:6 nos diz que quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e sem fé é impossível agradá-lo. Seria possível provar a existência de Deus? Eu coloquei uma pergunta aí. Diego, você pode ler para nós aí o Salmo 14:1? Então nós vamos trabalhar aí com alguns argumentos e fazer aí uma discussão sobre em cima dessa pergunta que eu coloquei aí. É bem interessante. Vamos lá. Me ouve bem por aí, Rod? Tranquilo? Sim, tranquilo. Então tá bom. Vamos lá. Salmos 14, versículo 1 diz assim: diz o insensato em seu coração, não há Deus.
corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então, o insensato, em outras versões, né, o louco, ele vai dizer que não há Deus, né? Então, no Salmo 14:1, o Diego leu, vai fazer referência aí dos insensatos, das pessoas que estão afastadas de Deus, a afirmação de que ele não existe. O texto de Hebreus 11:6, eu vou ler para vocês, está escrito assim, ó: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, nós percebemos aí que a carta aos Hebreus, ela vai afirmar, fazer uma afirmação com relação à existência de Deus, mas sem dispensar a questão da fé, que é preciso que nós tenhamos fé para crer que Deus existe, e sem fé é impossível agradá-lo, né? Agora, dentre esses argumentos aí que nós falamos, eu coloquei uma pergunta aí: seria possível provar a existência de Deus? Diego, o que você pode falar para os nossos alunos a respeito dessa pergunta aí que eu coloquei nesse primeiro parágrafo aí do primeiro slide aí do conteúdo, sobre a possibilidade de nós provarmos ou não a existência de Deus? Bom, é uma pergunta de cunho filosófica, né? Se for parar para pensar, porque seria possível provar a existência de Deus, né? Eu perguntaria para cada aluno que assiste essa aula, faria uma contra-pergunta, né? O que é Deus para você? Né? Para a gente provar a existência de Deus, a gente tem que entender o que é Deus. Né? Então, assim, a partir do momento que eu sei que Ele é o Criador de tudo que existe, é Ele que é o nosso autor e consumidor da fé, fica mais fácil, de certa forma, eu provar a existência dele. Basta eu olhar para mim. A hora que a gente se olha no espelho, a gente está vendo uma prova da existência de Deus, que é a nossa vida. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para os mínimos detalhes, é o perfeito arquiteto, né, de tudo que a gente entende por criação. Então, assim, eu acho que é uma pergunta bem, além de tudo, reflexiva também, né, para cada um que participa e assiste essa aula nesse momento. É a gente entender o que é Deus para cada um. Volto a dizer, a gente só consegue provar ou tentar justificar algo daquilo que a gente entende, né? Então, aí vai da intimidade de cada um a questão de ter o conhecimento de Deus ou não. Muito bem. O que eu posso falar para vocês, meus irmãos, alunos que acompanham aí essa nossa aula? Seria provável? Seria possível provar a existência de Deus? Cientificamente, em certo ponto, em certa medida, não, né? Não seria possível provar a existência de Deus em certa medida. Embora alguns cientistas cristãos conseguem ter uma percepção muito verdadeira e exata de que, por exemplo, as leis da física que existem no mundo existem de forma tão perfeita que seria impossível negar a existência de Deus no sentido de que alguém criou essas leis. Agora, quem foi esse criador que pensou em leis físicas, né, leis da física, que se aplica não só para nós que estamos aqui no planeta Terra, como, por exemplo, no universo, né? Algumas leis da física se aplicam no universo, no espaço, né? Então, alguém pensou nisso, né? É isso que alguns cientistas vão alegar. Alguém pensou, alguém elaborou essas leis que ditam algumas regras aí do nosso universo. E quem é esse criador dessas leis? Como que pode ter tanta coisa perfeita? Como pode a lei da gravidade ser tão precisa? Então, são algumas perguntas que alguns cientistas levantam, aqueles que não conseguem pensar na não existência de Deus, eles levantam, e os céticos eles não conseguem responder, porque não há resposta para essas indagações desses cientistas aí que creem em Deus, né?
um outro ponto interessante, nós não podemos provar a existência de Deus, mas é interessante nós pensarmos que, que tudo é química, né? Então, aonde eu quero chegar? O Alex não está assistindo, né? Não está acompanhando, mas ele é químico, ele poderia com- é, poderia até contribuir de forma mais precisa aí nesse comentário que eu vou fazer, mas assim, na composição do ser humano, do homem, existem praticamente quase todos os elementos químicos, né? Carbono, tudo quanto é elemento químico existe na composição do nosso corpo. Estes O mesmos conjunto elementos de químicos, minerais, né, Rod? isso, os minerais, esses mesmos elementos químicos, eles estão aí na natureza, no solo, né? Só que o mais incrível de tudo isso é que esses mesmos elementos estão no universo. Então, quando você vai estudar a composição dos asteroides, dos cometas, eles são compostos dos mesmos elementos químicos. Então, alguém deve ter criado esses elementos para fazer todas as coisas. É isso que é o mais interessante de tudo, né? Então, nós não podemos provar a existência de Deus, mas também não podemos provar que ele não existe, porque o universo criado ele é perfeito demais para nós negarmos aí a existência de um Deus, né? A natureza está aí para provar a existência de Deus, né? A natureza, ela adora a Deus, então é uma evidência de que existe um Criador, né? Deus, ele criou tudo pela sua palavra poderosa, né? Eu coloquei aí, ó, Hebreus 11:3, eu vou ler que eu estou com o capítulo 11 aberto aqui de Hebreus, ó. Está escrito assim: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então é interessante que a Bíblia ela nos diz que tudo foi criado pela palavra de Deus. Então, portanto, eu coloquei aí, né, no slide, a teoria da criação espontânea ela está anulada por completo pela Bíblia. Então, a criação ela não surgiu de forma espontânea do nada. Alguém está por trás, como o Diego falou, o arquiteto, né? Tem uma mente pensante, alguém pensou em tudo isso, né? E eu coloquei aí, né, um exemplo que a anedota aí do bolo de chocolate ilustra bem isso, né? Então, se eu convidar o Diego ou um de vocês aí para vir na minha casa e eu falar que eu vou fazer um bolo de chocolate, né, para você, ora, eu vou pegar os elementos aí do bolo de chocolate e vou fazer um bolo para você aí que vai vir me visitar, né? Isso seria o pensamento mais coerente, né? Na questão da fabricação desse bolo de chocolate aí. Agora, quando a gente pensa na teoria do Big Bang, se a gente for trazer essa teoria aí da criação espontânea para um bolo de chocolate, isso é impossível, né? Qual que é a possibilidade de se fazer um bolo de chocolate de forma espontânea, né? Então, a anedota do chocolate, do bolo de chocolate, ela diz que então o bolo de chocolate ele seria feito assim, né? Um caminhão que vai fazer uma entrega, um delivery de supermercado, ele está carregando lá no seu baú, né? Farinha de trigo, ovos, chocolate, fermento, né? Então tá tudo ali no baú do caminhão, né? Então esse caminhão ele está caminhando aí tá pelas ruas com a sua entrega de delivery. E dentre essas entregas tem esses elementos aí dentro do baú. Só que por algum motivo o caminhão ele perde o controle, ele capota, explode e com a explosão ali do fogo, né? Ele junta ali com os elementos do baú do caminhão e a explosão junto com esses ingredientes forma um bolo de chocolate, né? A probabilidade disso acontecer é praticamente
Zero, né? Não se faz um bolo de chocolate de uma explosão de um caminhão que está contendo ingredientes ali que poderia se fazer um bolo. Então é impossível você pensar na criação do universo, de tudo, de todas as coisas, de forma espontânea. Não há possibilidades, pelo menos para nós que cremos em Deus. Né? Um outro aspecto que eu coloquei aí é a questão do tempo. Né? A narrativa, a bíblica, ela não marca Pô, tempo. Pode falar, Diego. se me permite um comentário, quando a Claro, com gente fala em certeza. questão de provar a existência de Deus ou do Criador, me vem à memória aquilo que a gente viu no seminário, né? Quando Aristóteles fala do primeiro motor, ou motor imóvel, né? Aquilo que é imóvel é responsável pela causa e eficiência final. O motor que move sem ser movido, né? Então é interessante que o Aristóteles já pensava nisso, na questão do que seria Deus, né? O criador, né, de tudo. Exatamente, né? Os filósofos eles vão trazer uma ideia de que as coisas elas não surgem do nada, né? Existem várias linhas filosóficas aí, a gente não consegue se aprofundar nisso agora, mas acompanhando aí o raciocínio do Diego com relação a Aristóteles, ele vai trazer uma ideia de que todas as coisas surgiram a partir de um primeiro motor. Então, sem um primeiro motor, sem uma primeira fagulha aí de movimento, nada aconteceria, né? A gente só precisa tomar cuidado essa ideia do Aristóteles para não cair num panteísmo, porque quando a gente fala de um primeiro motor, que para Aristóteles não é Deus, tá, meus irmãos? Ele não pensa nesse primeiro motor como Deus, ele pensa como algo etéreo, né? Uma coisa Uma força, imaterial, né? isso, uma força, mas não é Deus. Né? E aí, quando você pensa que existe aí um motor, uma energia que cria todas as coisas, te leva para uma ideia de que, então, em tudo se pode ver Deus e que Deus está em tudo. E se você for para esse caminho, você vai cair aí num panteísmo, onde tudo é Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, a ideia de Aristóteles, em certa medida, ela nos cabe no sentido de que sim, existe um primeiro motor, um criador por trás de todas as coisas. Tá? Então, Aristóteles ele vai trazer essa ideia aí e depois alguns cristãos e alguns pais da igreja vão trabalhar melhor aí, né? A gente até brinca, né? A gente fala que alguns pais da igreja batizaram, né? Alguns filósofos, né? Porque eles se apropriaram de ideias deles, né? De Platão, de Aristóteles, enfim. Agora, com relação ao tempo, a narrativa bíblica ela não marca tempo da criação. Como assim? Ela somente afirma, no princípio. Agora, quando começou todas as coisas, nós não temos notícia e não teremos, acredito eu, né? Os argumentos científicos da existência eterna da matéria ou datação da geologia, dando bilhões de anos da matéria, são argumentos baseados em probabilidades incertas, não comprovadas e suposições teóricas. Então, se você for pesquisar um pouco sobre esse assunto, você vai ver que, com relação ao tempo do universo, vão haver algumas fontes, alguns argumentos, né? Da existência eterna da matéria, ou seja, a matéria ela existe eternamente, sempre existiu. Mas como assim? Do nada surgiu, está aí desde sempre, mas alguém deveria ter criado a matéria, né? Mas a gente não consegue ter essa percepção aí, né? E a geologia também data, né? O planeta, o mundo tem tantos bilhões, que é feito aí esse cálculo a princípio levando em consideração o carbono, né? Acho que é o carbono 14, se eu não me engano, Carbono 14. que a partir do carbono 14 eles fazem datações. Mas
ainda assim, meus irmãos, esses princípios científicos eles não conseguem dar exatidão. Não dá para se ter exatidão nem um nem outro, né? Nem na ideia da existência da matéria eterna e nem também da datação das coisas aí, da matéria através do carbono 14, porque tudo que, igual eu falei para vocês, o universo criado surgiu do nada. A Bíblia vai nos dizer que Deus criou todas as coisas através da sua palavra, né? Que é através do verbo bará, eu coloquei aí, né? O verbo bará, cujo significado é criar sem o auxílio de matéria pré-existente, ou seja, criar do nada. Então, Deus criou todas as coisas do nada. Né? Deus criou do nada, como a gente leu lá em Hebreus 11:3. Agora, com relação às obras criadas, os céus e a terra, eu trouxe algumas referências aí para vocês, né? Gênesis 2:1, Salmos 115:15 e Jeremias 23:24. Né? As escrituras, elas apresentam a criação como um conjunto harmonioso, né? Diego, você pode ler para nós o texto aí de Gênesis 2, versículo 1? Claro. Você que está nos assistindo aí, acompanhe, pegue sua Bíblia, manuseie ela, porque é importante você acompanhar aí os textos que nós estamos fazendo referência, para que você comprove aí como um bom crente aí bereano, que nós estamos fazendo uso aí dos textos e não estamos falando qualquer coisa para vocês. Então acompanhe aí através da sua Bíblia, amém? Pode falar, Diego, pode ler para nós aí, por favor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus determinado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou, e nesse dia a sua obra que tinha feito. É só o 2 e 1, né? Isso, exatamente. É só o 2 e 1. Então a gente tem aí, né, a referência de que Deus criou os céus e a terra. Né? Salmo 115:15, ele vai falar a mesma coisa, ele vai falar a questão de Deus ter criado aí os céus e a terra. Assim como Jeremias 23:24, ele vai falar o seguinte, ó, separei aqui, ó, Jeremias 23:24. Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o observe? Assevera o Senhor. Então, alguém pode se esconder de Deus? Não, por quê? Porque ele criou todas as coisas, ele é onipresente, né? Então, algumas referências que eu trouxe aí, apresentando a criação como um conjunto harmonioso de Deus, né? Agora, você pode estar se perguntando, qual que é o propósito de Deus nas obras da criação? Por que Deus criou todas as coisas? Né? A gente tem aí em muitos lugares você escuta isso, já escutei até de alguns pastores, pregadores, de que Deus ele criou todas as coisas porque ele se sentia sozinho, né? Isso não é verdade, meus irmãos, isso é uma mentira, porque Deus ele não se sente sozinho, porque ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém, ele é Deus, né? Então, mas qual é o propósito da criação? Eu coloquei aí para vocês, ó, Cristo é a chave que abre a porta de tudo o que Deus criou. Aí eu coloquei João 1, do 1 ao 3. Você lê para nós, Diego, João 1, do 1 ao 3? Esse texto eu acho que é um dos melhores textos da Bíblia Sagrada. Eu sou meio suspeito para falar, porque dos evangelhos o que eu mais gosto é o João, mas eu gosto muito do jeito que João faz a abordagem dele do evangelho, e ele vai nos revelar coisas profundas e interessantes aí. Pode ler, Diego, fica à vontade. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Glória a Deus. Então aí nós vemos a presença do Filho na criação, né? Porque ele é a palavra e a palavra se fez carne, né? Então nós vemos aí que Cristo ele é a chave, né? Que vai abrir a porta aí de tudo que Deus criou, porque é Ele que vai fazer manifesto, né? Todas as coisas. É interessante essa essa frase aí de João. Agora, olha o que Colossenses, a carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, no seu primeiro capítulo, do versículo 15 e 20, vai dizer, olha que interessante. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Isso está falando de Cristo. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Então, Paulo, na sua tremenda sabedoria, conhecimento, ele vai nos revelar aqui em Colossenses, né, nesse trecho que eu li, que Cristo é o cerne de tudo, ele é a chave de todo o plano redentor, né? Ele estava na criação, né? Nós vimos ali no começo, ele vai narrando que Cristo através dele surgiram todas as coisas, foram feitas todas as coisas, que ele é o cabeça da igreja, ou seja, ele é a liderança disso tudo, né? E que foi Deus quem quis e se agradou de que ele, Cristo, que nele habitasse a plenitude de tudo. Então, meus irmãos, qual o propósito de Deus na criação? Nós vamos descobrir o propósito de Deus na criação em Cristo, né? Cristo é que vai ser a chave aí da questão da criação. Agora, como assim? Né? Nós vamos verificar isso agora, a questão da criação. Diego, você quer fazer algum comentário a respeito disso que nós falamos até agora na questão do Criador? O propósito da criação, né? Você bem colocou, a chave é Cristo. Mas tem uma palavrinha-chave em tudo isso também, que é o que Cristo a todo momento fez, que foi glorificar a Deus. Eu acho que o maior propósito de toda a criação realmente é somente dar glórias a Deus, né? Essa glorificação. E em todo momento Cristo, né, se fez homem, um Deus se fez homem na forma de Cristo e Jesus. Ele dava graça, ele nos ensinou a isso, né, a glorificar a todo momento ao Pai. Então, eu acho interessante Cristo sendo a chave nesse sentido também, né? Que ele nos ensinou a glorificar o nome de Deus a todo momento. Isso, muito bem. Na verdade, você spoilou aí a minha aula, né? Eu ia comentar isso aí um pouquinho mais para frente, né? Mas Desculpa. não precisa pedir desculpa, né? Eu fiz a pergunta já sabendo que você poderia responder isso, porque na verdade é isso. Cristo ele é o cerne de toda a criação e nós vamos perceber aí no desenrolar da história que tudo que Deus criou, todo o universo criado, o homem, enfim, ele glorifica a Deus, né? Nós vamos perceber isso aí no decorrer do livro de Gênesis, né? Agora, Gênesis 1:1, ele diz que Deus criou os céus. Então, essa palavra céus, ela está no plural, né? Então, nós entendemos que não é só o céu que nós vemos
a olhos nus aí, sem telescópio, sem nada, né? Você olha para cima, você vê o céu. Não é só esse céu porque está no plural, são os céus. Então, a gente pode entender aí o universo, né? As galáxias, são os céus. E a Terra, versículo 2, nosso planeta, e declara o elo e a ordem dos elementos criados. A Terra era sem forma e vazia, né? Eu coloquei aí disforme, de forma caótica, mas o Espírito de Deus se movia por intermédio. Aí eu fiz um joguete, tá? De palavras, eu não estou citando a Bíblia, eu coloquei aí, ó, mas o Espírito de Deus se movia e por intermédio daquele que é a palavra, tudo veio à existência. Então é uma mistura da narrativa de Gênesis com o que nós lemos aí em Colossenses e o outro texto que o Diego leu, fazendo menção da interatividade de Cristo aí na criação, né? Agora, quanto aos dias da criação, a narrativa bíblica ela nos informa que os dias da criação havia tarde e manhã, né? Agora, se houve tarde e manhã, a narrativa ela me permite entender que os dias da criação, ela possuía aí, os dias eles possuíam um ciclo muito parecido com o que a gente tem hoje de dia, porque se tinha tarde e manhã, então, né, muito parecido com o ciclo que nós temos. Embora para Deus não exista tempo. Então a gente não sabe como que eram esses dias, né? Os dias da criação, eles tinham 24 horas? Não sei. No meu ponto de vista, provavelmente não. Era diferente e do que nós percebemos hoje. Tá? Eu acho que era um pouco diferente, porque as condições de tudo era diferente. Era um mundo perfeito, não tinha pecado. Então, provavelmente era um pouco diferente. Mas acredito que tinha aí um formato muito parecido com o que nós temos hoje. Tá? Deus, eu até comentei numa célula, né, que a gente falou sobre o tempo, e eu falei que, assim, a percepção que nós temos de tempo, ela é completamente diferente, no sentido de como Deus vê isso, porque Deus, ele não vê tempo, ele está fora do tempo, né, ele é atemporal. Para Deus, tudo está no tempo presente. A gente não consegue entender isso, né? Como que isso acontece, porque para Deus é como se tudo estivesse acontecendo no presente. Então, é como se a criação estivesse acontecendo, você estivesse nascendo, o mundo estivesse sendo transformado, o fim de todas as coisas. Deus, quando ele olha para a linha do tempo, na nossa percepção presente, passado e futuro, né? Como se ele se debruçasse. Imagina Deus se debruçando sobre a linha do tempo, passado, presente e futuro. Para ele, tudo aquilo ali é presente. Ele consegue ter uma percepção de todas as coisas ao mesmo tempo, porque ele está fora do tempo, né? Não sei se vocês conseguem compreender essa percepção. Por isso que alguns vão dizer que não, que o mundo não foi criado em 6 dias literais, aí como a gente conhece, que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, porque Deus está fora do tempo. Mas eu não vejo dificuldade nenhuma para Deus criar as coisas do jeito que a narrativa bíblica nos fala, de forma literal. Deus, ele é poderoso. Ele simplesmente pode falar, haja luz, e a luz ela é formada, ela é criada. Então, o poder de Deus é ilimitado para criar o universo em 6 dias, o mundo em 6 dias. Não tem limitação nenhuma para Deus. Eu não consigo ver um Deus limitado que os dias da criação têm que ser milhões de anos, porque ele não conseguiria fazer isso em 24 horas. Não consigo ter essa percepção de Deus. Me perdoem aí quem pensa diferente, mas, Diego, você tem
Você tem alguma ideia diferente disso? Um outro olhar sobre essa questão dos dias criados aí, dos dias da criação? Eu sou até meio suspeito em falar que a gente tem uma linha de raciocínio muito parecido, né, Roth? Mas quando a gente entende realmente a soberania de Deus, que é muito maior do que aquilo que a gente pode compreender, um Deus que criou, quando a gente entende que ele criou, vamos dizer, o tempo, tá? Ele está fora do tempo. Então, assim, é algo inimaginável a gente tentar realmente pôr Deus dentro de uma linha temporal, dentro de uma caixinha, né? Como a gente, naquela própria célula falando sobre o tempo, a gente comentou a respeito. E a questão do horário ser diferente no início da criação, como você bem colocou também, né? Só tarde e manhã. Realmente, eu creio que havia dois períodos, mas a contabilização das horas não era igual à nossa mesmo. Então, era completamente diferente aí, porque era o início de tudo, né? Então, Deus ainda estava moldando a forma qual tudo isso ia acontecer, debaixo do tempo dele, né? Do momento dele. Então é interessante quando a gente para refletir um pouquinho a questão do tempo e Deus, né? É um paradoxo. A gente não consegue, a perspectiva de tempo que a gente tem hoje, não podemos afirmar que é a mesma do princípio, né? Acho sim que é um formato muito parecido, porque a Bíblia nos fala, né? Se tinha tarde e manhã, então o dia ele tinha um molde muito parecido com os de hoje. Mas devido às circunstâncias de um mundo perfeito, e a gente vai falar daqui a pouco, eu vou entrar nos dias da criação, tem alguns aspectos aí que são bem curiosos e que às vezes a gente está lendo ou não entende ou tem um entendimento errado. Eu vou chegar lá, eu vou argumentar um pouco sobre isso daí, né? Porque eu creio também que o clima da Terra também não era igual é hoje, não, as estações do ano não é igual era hoje. Então, assim, eu acredito, porque o mundo ele era perfeito, né? Então, eu imagino algo diferente. Mas, enfim, vamos falar um pouco agora sobre a ordem do cosmos, né? Cosmos aí, uma palavra que tem a sua raiz no grego, né? Para a gente poder ter uma, uma perspectiva de universo, né? Então, a ordem do universo, a ordem do cosmos. Percebam que Deus ele vai criando meticulosamente todas as coisas em uma ordem lógica e perfeita. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz, né? Gênesis 1:3 está escrito aí. Não, a gente não vai ler todos os textos, tá? Você pode ler na sua casa aí o capítulo 1 de Gênesis, acompanhando a aula, verificando que está aí de acordo com o que nós estamos apresentando a vocês. Mas Deus primeiro ele cria a luz. Então, no segundo dia, ele criou as águas. Aí que está. Uma grande. A gente precisa ter atenção quando está lendo o texto bíblico, que ele vai falar: ó, segundo dia, Deus criou as águas por cima e águas abaixo do firmamento, né? Algumas versões elas vão mudar. Diego, como que está aí no seu texto? Gênesis, é... Gênesis 1, do Do 6 ao 6 ao 8. 8, né? Isso. Já leio já. E disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo deste limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã, e esse foi o segundo dia. Então, vamos lá. Isso é interessantíssimo, né? Eu já pesquisei alguma coisa sobre isso, estudei um pouco sobre isso, li algumas coisas sobre isso, né? Principalmente alguns irmãos aí, cristãos brasileiros, que são físicos, que são cientistas aí, que pesquisam sobre a Bíblia, fazendo aí
um apoio também com relação ao que se tem de conhecimento científico. E é muito interessante isso daí, porque quando nós lemos aí a narrativa do segundo dia, como que Deus separa a água em duas partes, e aí você tem água em cima, que você leu aí, que é o que está no céu, e água embaixo, né, que a gente até consegue ter uma percepção melhor, que a água embaixo é algo compreensível, algo que a gente visualiza hoje, né, água embaixo. Mas água em cima, mas você pode falar, poxa, mas não tem problema nenhum, porque as nuvens elas são feitas aí de água, né? Ok, meus irmãos, só que até o dilúvio nunca tinha chovido na terra, né? Então, assim, essa água de cima era realmente nuvens, só nuvens, ou era algo diferente, né? Alguns estudiosos eles vão argumentar que como não chovia até o dilúvio, o clima do planeta ele era um clima perfeito. Então, se o clima ele era um clima perfeito, você tinha uma temperatura controlada. Sabe quando você está aí no seu verão de 40 graus, que você liga o ar-condicionado para controlar a temperatura, para ficar numa temperatura ideal, gostosa de se viver? Pois essa é a ideia, tá? É a ideia de um mundo perfeito com uma temperatura perfeita, onde não existia estações com picos de temperatura. Poxa, mas será que isso é viável? Será que pensar dessa forma? Se nós pensarmos que nunca tinha chovido na Terra, que Adão e Eva andavam sem roupas, você imagina num verão de 40 graus você ficar andando sem roupa? Será que você não vai ter nenhuma queimadura solar? Ou num inverno, né? Não precisa ser um inverno tão rigoroso. Será que Adão e Eva não sentia frio no inverno? Não ia precisar se proteger? Então, é muito provável que a temperatura do nosso planeta era uma temperatura perfeita. E essa água de cima, né, que alguns até acham que era como se fosse uma película aí que protegia o céu, né, a água de cima aí, que é a água do céu, que o Diego leu, ela protegia aí do calor das luzes do sol para que chegasse a uma temperatura ambiente aí ideal para todas as coisas, para os animais, para as plantas, para o homem, né? Então essa é uma argumentação que surge então com relação à criação do segundo dia, e que nós podemos aí ter uma perspectiva e um entendimento muito plausível dessa questão das separações de águas de cima e águas de baixo, né? Então é um ponto curioso, é um ponto que eu levanto para que a gente possa pensar um pouquinho, né? Que às vezes quando a gente está lendo Gênesis parece que a gente não, não tem a percepção de que as coisas elas poderiam e podiam sim ser diferentes do que a gente da realidade que a gente vive hoje, né, Diego? Porque se a gente não tomar cuidado, Rod, fazer uma leitura corrida, você acha que é uma coisa só. Né? Igual você falou, criou Deus a luz, no segundo de água de cima, água de baixo. Se você pensar de uma maneira rápida, fala, não, é água em cima da terra, é água que vai ficar embaixo. Mas espera aí, a terra veio no terceiro dia. Né? Primeiro veio as águas, depois a separação, né? A porção de terra seca. Então, é meio perigoso isso aí, a gente já jogar, né, de cara. Ah, não, é de se pensar realmente, podendo ser nuvens, é uma teoria que eu nunca havia pensado, mas você falando agora, pensei até mesmo na atmosfera, talvez, uma camada de ozônio, sei lá, alguma coisa referente, que a gente sabe que tem partículas de água, né, no próprio oxigênio. Então, assim, é legal parar para pensar nessas coisas. A ideia, né, eu já assisti alguma coisa aí do Adolfo Lourenço, que é um físico aí, cristão,
ele vai argumentar que existe essa teoria de que essa água de cima realmente como se fosse uma película que protegia o planeta, né, que proporcionava uma temperatura ideal, mesmo porque, igual eu falei, Adão e Eva andavam sem roupa, enfim, como é que ia sobreviver às intempéries aí das estações, né, aos picos de temperatura? Então, provavelmente não tinha isso, não tinha inverno de a -10, não tinha verão aí, calor do deserto do Saara, não tinha isso, né? Isso são degradações que vieram com pecado. E essa ideia da água de cima e água de baixo, ela vai dar força também para a questão do dilúvio, né? Porque assim, a quantidade de água que existe no planeta, ela não diminuiu e nem aumentou. Não tem como isso acontecer. A quantidade de água que existe no planeta é a quantidade de água que sempre existiu, horas. Por quê? Porque a água evapora, mas depois ela chove, ela volta de novo. Então, a ideia dessa água de cima e água de baixo é que seria... por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de água que existe hoje não daria para encobrir todas as coisas, né? Então, essa ideia de água de cima e água de baixo seria a quantidade de água suficiente para, posteriormente, poder cobrir todas as coisas aí, né? A questão do dilúvio. Tá? Isso eu estou falando de forma bem simples, tá, meus irmãos? Bem simples. No final da aula, eu vou dar, como eu sempre faço, tenho costumado fazer, eu separei aqui algumas indicações de livros que você pode ler, tá? Livros cristãos, tá? Livros cristãos, que vão trazer algumas argumentações nesse sentido. Você que tem curiosidade de aprender um pouco mais ou de entender alguns argumentos que são levantados aí cientificamente por cristãos, tá? No final da aula eu trago aqui alguns exemplos aqui de alguns livros para que você possa depois pesquisar e comprovar o que eu estou falando aqui. Não é coisa da minha cabeça, não. São ideias científicas que são levantadas hoje aí a respeito do entendimento da criação, né? Pois bem, no terceiro dia, né, ele separou aí a porção seca das águas, né? É o que o Diego falou, né? Deus, ele cria ali a luz, depois ele separa as águas e aí ele separa a porção seca das águas. É o que a gente vai entender de solo, né? A terra aí no versículos 9 a 13. No quarto dia, Deus cria os luzeiros, né? A saber aí o sol e a lua. Isso é algo bem curioso também, né? Porque Deus cria os luzeiros, só que a lua ela não tem luz própria, né? É interessante a gente pensar que a lua ela tá numa distância do sol tão precisa, tão exata, para dar o efeito que a gente precisa na questão de iluminar a noite sem deixar o planeta tão claro e nem tão escuro de forma que você não consiga ver à noite, né? Então parece que esse criador aí ele é tão perfeito nos planos que ele elabora, né? Que ele consegue colocar um astro sem luz numa distância tão precisa a ponto da potência solar bater nele e ele refletir numa medida exata aí, né, a luz para poder dar o efeito aí da noite que a gente tem hoje, né? Então é maravilhoso a gente pensar que realmente parece que esse arquiteto do universo ele pensou em todas as coisas de forma detalhada, de forma meticulosa, tão perfeito, né? No quinto dia, ele criou as aves, os peixes e os grandes animais marinhos. Então, perceba não sei, não sei se o Diego quer comentar alguma coisa, mas a perspectiva que eu tenho, a impressão que eu tenho quando eu estou lendo Gênesis, é que Deus ele foi criando as coisas de forma bem intencional. Ia, ele traz a luz, depois ele separa as águas, a porção seca, põe os luzeiros,
ele vai preparando o ambiente para as coisas que viriam, né? Agora ele coloca as aves e coloca aí os animais marinhos, né? Os grandes animais marinhos e os peixes. Então ele vai preparando o ambiente, ele vai colocando cada coisa em seu lugar, mas em uma ordem que me parece proposital, né? Aí no sexto dia, que ele encerra aí a criação, ele cria os animais terrestres e o homem. Parece que está tudo muito organizado, muito bem pensado, né, Diego? Se a gente vê exatamente, parece que ele realmente preparou o cenário perfeito e foi colocando as peças em cada um no seu lugar, né? Houve a necessidade da criação primeiro do Sol e da Lua, os luzeiros, né? Como você bem colocou, porque a gente sabe que o Sol ia aquecer. Então, sem luz, as plantas não vivem, os animais não se aquecem, o homem não ia conseguir se aquecer. Sem a noite também tem o animal noturno, tem o mar também é necessário. Você falou da lua, a lua ela influencia demais, a gente sabe a natureza, né? E é tão perfeito esse grande arquiteto do universo, né, o criador, porque a Terra ela está exatamente onde ela tem que estar, né? A gente já comentou sobre isso várias vezes. Ela não está, inclusive no seminário, ela não está nem no lugar de Marte e nem atrás, né? Não me recordo agora o planeta que vem antes, depois da Terra. Porque se tivesse um planeta para frente, não ia ter vida, porque o Sol ia torrar todo mundo. E se tivesse um para trás, ia congelar todo mundo. Então ela tem que estar onde tem que estar. Então a gente vê a perfeição do Criador em tudo, né? E quando a gente analisa o Gênesis 1 aí, primeiro dia, como você bem colocou, não dá para afirmar que há uma diferença de milênio ou não, não vem ao caso, mas é exatamente aquilo, é o contexto feito, é o cenário perfeito para as peças se encaixar exatamente para rodar tudo muito bem certinho, né? É fruto mesmo da criação perfeita do nosso Criador, que ele é perfeito. Exatamente, aí é muito bem colocado aí, muito bem lembrado essa questão da distância da Terra para o Sol, porque se você for pesquisar aí, você que está assistindo a gente, se você for pesquisar, você vai obter essa informação aí científica de que a Terra ela está exatamente no lugar ideal para que houvesse vida nesse planeta. Se ela tivesse em alguma outra órbita, não haveria vida. Inclusive, se ela estivesse um pouquinho para trás, um pouquinho para frente de onde ela está, já haveria problemas, segundo os cientistas, tá? Isso aí não é segundo o Rodrigo, segundo o Diego, não, segundo dados científicos. Então, me parece tudo muito perfeito demais para que para que o acaso viesse a dar conta de todas as coisas e fazer todas as coisas de forma tão perfeita, né? Pensar que o mundo surgiu de uma explosão de matéria, né? É meio complicado a gente, da mesma forma aí que os céticos acham complicado a gente pensar num Deus criando todas as coisas, a gente acha um absurdo pensar numa explosão aí de massa, todas as coisas virem a ser do jeito que está, né? Como é que uma explosão vai colocar a Terra exatamente no lugar que ela precisa estar, né? É difícil eu acreditar numa coisa dessa. Um outro ponto, como que uma explosão ela faria, né, as coisas acontecerem do jeito que aconteceu e o sistema solar nosso ele orbita, né, de forma tão perfeita e organizada, né? A Terra nunca saiu do seu eixo, né? Então vamos usar a ciência. Se a Terra existe há bilhões de anos, o engenheiro que fez isso aí ele é muito bom, porque nunca deu problema, nunca deu defeito, fica rodando aí há bilhões de anos em volta do Sol sem dar problema. Então é difícil para mim pensar num acaso criando tudo isso, né? Agora, andando um pouquinho para frente aí, ainda dentro do assunto da criação, eu coloquei em específico aí falar um pouquinho mais do homem, né? De uma forma mais detalhada, de uma forma um pouco mais aprofundada. Ele foi aí o último ato criador de Deus foi foi a criação do homem, né?
Nós percebemos aí a participação da Trindade, né, na criação, e é bem evidente isso quando é criado o homem, né? Nós percebemos o termo lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, assim, nós temos essa percepção de um Deus, aí plural, no sentido de que ele tem aí três pessoas em uma essência, né? A saber aí Pai, Filho e Espírito Santo, mas esse é um assunto para uma outra aula. Eu coloquei aí, ó, o homem foi criado do pó da terra, né? Gênesis 2:7. Foi criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Seu propósito na criação era de dominar, reinar, zelar, cuidar sobre tudo. Este aspecto evidencia a superioridade do homem e seu nível de importância na natureza. Ponto. Esse nível, essa superioridade do homem e a sua importância no sentido de que ele deveria zelar por tudo aquilo que Deus criou. Então, por isso que Deus ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que ele pudesse cuidar daquilo que o Criador fez. Então, o homem ele tem esse papel desde o princípio, de zelar, de cuidar do universo criado. E eu falei em alguns devocionais, aí, acho que os primeiros devocionais que a gente começou a postar no Instagram, por conta aí de tudo que está acontecendo, a gente mudou um pouco o nosso formato litúrgico aí, né, por conta da pandemia. Eu falei em algum dos nossos devocionais que o homem ele deixou de cumprir esse papel de zelador, né, Diego? Ele abandonou esse papel de zelador. Levítico ele vai trazer essa questão aí da importância do homem deixar a terra descansar, né, durante um ano, né? 7 anos aí você trabalha a terra, mas durante 6 anos você trabalha a terra, mas no 7º ano deixa a terra descansar para que ela se recupere. E o homem ele deixou de ter esse zelo pela terra, e aí a gente vê o mundo, né, o ambiente, o meio ambiente, os sistemas aí, os ecossistemas, eles entrando em desordem, né, de dessintonizado, justamente por conta desse excesso de extração que o homem faz da natureza, né? Ele quer produzir, ele está destruindo o planeta, uma coisa que ele não deveria, que ele deveria de cuidar, né? Você quer comentar alguma coisa, Diego, a respeito disso? Quando você fala que o homem ele foi a última, né, a última parte da criação, eu já parei para refletir a respeito, Roth, e alunos que assistem essa aula, me vem à mente uma palavra, perfeição. E a perfeição ela vem depois do quê? De um processo, né? Deus ele preparou, ele passou por vários processos, né, para chegar na perfeição que seria a criação, o ápice da criação. Por isso que aí é tão importante, não posso afirmar, mas assim, não que Jesus não esteja participando dos demais atos, né? Mas quando você vê, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, você vê o cuidado da Trindade, né? Era tão importante, era o ápice de tudo isso, que primeiro foi feito todo o que a gente falou até então, esse contexto por trás, para depois vir um homem. Então, assim, e exatamente como o Rod colocou, qual foi a finalidade do homem para tudo isso, né? A qual foi dado para ser o zelador, o guardador, o dominador, né? Por natureza, acima de tudo, de todos, aí falando no mundo. Mas é interessante a gente pensar nessas coisas também, né? A importância do homem no seu contexto, desde o Gênesis, né? Até os dias de hoje, a gente para pensar, mas a gente está falando de Gênesis, por que ele foi por último? Porque há um plano especial para o ser humano, né? O ápice da criação foi o homem, né? E aí eu sei que nas outras aulas o Roth vai discorrer a respeito e a gente vai ver a fundo a questão de tudo isso, né?
Mas é legal isso aí, viu, Rod, quando a gente para pensar, né? A questão da importância e aquilo que foi designado para o homem, que hoje em dia a gente não está mais fazendo, que é a questão da natureza, né? Esse cuidado. A gente percebeu aí, né? Teve notícias aí que o planeta ele ficou em off aí durante algum período aí no começo aí da, da pandemia, né? Teve reflexos na natureza, né? Lá em Veneza, lá ficou mais límpida a água, conseguia até ver os peixes, coisa que não conseguia fazer antes, né? Houve uma redução de poluição nas principais capitais aí do mundo, né? Pequim, São Paulo, Nova York. Poxa, aí você percebe, né, que a Terra ela precisa descansar. Só que a gente não tem cumprido o nosso papel, que inclusive, além de cuidar da criação, vejam só, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, o homem deveria então na Terra carregar a glória de Deus, porque se ele é imagem, né? Se ele foi feito imagem, então pelo menos um fragmento dessa glória de Deus ele carrega no sentido de ser sua obra, né? Então quando a Bíblia fala que o homem ele deveria de crescer e multiplicar, né? Deveria de criar aí filhos, para que ele pudesse povoar a terra e dessa forma levar a glória de Deus por toda a terra. Esse é o sentido, né? Só que no meio do caminho aí o homem ele foi se perdendo e foi se distanciando do princípio aí para que ele foi criado, para que ele foi designado por Deus, né? Em Gênesis 1:27 nos diz que Deus criou o homem e a mulher, sendo esta formada a partir do homem para ser sua companheira. E é importante ressaltarmos que ambos possuem o mesmo valor para Deus. Eu frisei esse ponto, esse aspecto, que para Deus não tem mais importante. O homem é mais importante do que a mulher. Não, para Deus os dois são iguais, têm o mesmo grau de importância, né? A mulher, ela foi feita do homem, mas aí tem um sentido, né, para isso. Eu eu posso trazer aqui alguns argumentos, né? A mulher ela foi tirada do lado do homem, né? E Deus ele fala que está fazendo a mulher para que ela possa ser companheira do homem. Então é para que ela possa andar ao lado do homem. E quando Deus ele cria a mulher a partir do homem, o homem ele sente que aquele ser saiu dele, tem parte dele ali. Então, existe um tratamento, um vínculo diferente do que se Deus tivesse feito a mulher de forma separada do homem, né? Da mesma forma que ele criou o homem, ele criasse a mulher, talvez o sentimento do homem seria diferente, né? Acredito que por isso que Deus ele tira a mulher de uma parte do homem, para que o homem percebesse a importância dela, porque ela é parte dele, saiu dele ali, tem um vínculo, né, afetivo nesse aspecto, né? Então eu creio dessa forma. Eu acho que o propósito de Deus ter tirado a mulher da costela, né? Fala que tirou da costela. E aí também tem um aspecto científico interessante que alguns estudiosos aí vai dizer que até isso Deus é tão perfeito, né? Porque é da costela que se consegue extrair aí o maior número de de células tronco do ser humano está ali nesse osso. Então, até brinquei uma aula que eu dei ano passado na igreja, eu falei que a mulher foi o primeiro clone criado, né? E foi um clone perfeito, porque fez a partir de células tronco. Na verdade, é uma brincadeira que eu fiz, tá? Mas é interessante pensar dessa forma, né? Mas, enfim, a mulher ela tem o mesmo pé de igualdade do homem para Deus, ela é importante igual e tem sua importância porque ela é companheira, ela é ajudadora do homem. E no capítulo 2 de Gênesis,
aí eu mencionei que é relatado o lar preparado por Deus para o homem, né? Então, Deus ele cria um lar para o homem paradisíaco, né? Uma coisa inimaginável, né? Que é o Jardim do Éden, onde o homem tinha autoridade e poder para cultivá-lo e contava com a presença do Todo-Poderoso Deus. Então vamos lá. Deus ele cria tudo, ele cria o homem, cria os animais e ele prepara também um lar para o homem que é o Éden, que é um jardim onde a presença desse Deus está ali no jardim. Então, ó, a Bíblia vai nos dizer que na viração do dia Deus ia lá, conversava com Adão, né? Existia um relacionamento do homem para com Deus, né? E a gente nota, no meio de tudo isso aí, claramente, né, Diego, que a família é aqui a grande herança que de Deus que nos restou do Éden, né? O que ficou de tudo aquilo do Éden, o paradisíaco, tudo, o jardim a gente foi expulso, está proibido de entrar. O que nos sobrou? A família. Adão e Eva permaneceram. Então, a importância aí da gente valorizar a herança maravilhosa da família. Agora, você quer fazer algum comentário a respeito dessa questão do Éden, Diego? Dessa questão Eu dessa herança? gostaria, Rotti, se me permite, me traz três coisas interessantes com tudo isso que você falou. A questão da criação do homem, da mulher e do Éden, né? Imagina a primeira, a honra. Vou começar de trás para frente, em você ter esse contato face a face, né? Eles tinham essa honraria, acho que não tem outra palavra melhor, esse privilégio de você ter esse relacionamento face a face com Deus, né? Você sentir a presença dele. Mas quando a questão da família é muito importante, mas entra na questão da perfeição. O homem ele veio no momento do ápice da criação e a mulher, você bem colocou, foi tirado da costela, seria uma extensão, né? Ela está em pé de igualdade com o homem, ela é tirada do lado. Então, como você viu, é um clone, está ali. Aí tem aquelas figurinhas de rede social, né? Não foi tirado de cima, não foi tirado de baixo, mas foi do lado. Para quê? Para realmente ser a companheira, estar sempre do lado, ser ajudadora, ser a companheira de caminhada. E aí a gente vê Deus agindo de multiformas na sua perfeição, né? Essa extensão do homem foi para complementar, para ele poder povoar a terra. É óbvio, né, que a gente sabe que há necessidade de um macho e de uma fêmea procriar, e preparou até o jardim, né, onde ele tinha esse encontro com Deus, né, e a família, como você bem colocou. Eu creio que em tudo isso o plano de Deus e o que a gente leva de legado aí do Éden realmente, independente da gente ver que ali foi o primeiro pecado, enfim, mas você vai falar mais adiante, só que realmente eu creio que em meio a tudo isso, no ápice da criação, na criação do homem, a extensão sendo a mulher e a formação da família, realmente é um ponto-chave desse processo da criação do homem. Sim, sim, exatamente. A gente percebe, né, como que Deus ele constrói tudo, né? Como todas as coisas aconteceram, né? O princípio de tudo é maravilhoso. Agora, eu pergunto para você aí, aluno que está nos assistindo, nos acompanhando, bom, o Jardim do Éden é real, né? É real. Deus criou, preparou o jardim para Adão e Eva, e depois da queda, que nós vamos ver na semana que vem essa questão aí, da queda, os reflexos disso, como que isso se deu, o que aconteceu. Agora, o homem, ele foi expulso do jardim, né, Diego? Adão e Eva foi expulso do jardim, mas a Bíblia não fala que Deus destruiu o jardim. Então, esse jardim, ele está lá ainda. E o mais interessante de tudo que a gente consegue perceber o rio Eufrates, ele existe até hoje. É visível o rio, né? É um rio que está mencionado ali na criação, né? O rio Tigre, o Eufrates, acho que o outro é o Pison, eu não lembro. Mas eu sei que o Eufrates é um rio famoso, é um rio que a gente consegue ver geograficamente hoje e que ele estava ali por perto do jardim. Agora, como que a gente consegue ver o rio Eufrates e não consegue ver o jardim nos dias de hoje, Diego?
que É você... de se pensar, hein? Aí jogou para jogar para a torcida, para os alunos aí. Mas é interessante, né, que a gente vê a região, né, da Mesopotâmia, né, que significa entre rios, né? O Jardim do Éden está ali no meio dos dois rios. E aonde foi parar esse jardim? Está ali na Turquia, está subterrâneo, está suspenso. Quando a gente entende que Deus ele selou, e se guardou, né, esse jardim, então fica a expectativa aí. Aonde foi parar esse jardim, meu amigo? Eu tenho algumas ideias a respeito disso, né? Não dá para a gente trabalhar isso agora. Quem sabe um dia aí a gente para um pouco para falar sobre isso, que é um tema curioso, interessante, porque o Jardim do Éden, a princípio, ele é o lar do homem, é o lar do homem. O homem, Deus, ele criou o jardim para o homem, o Éden, e esse jardim ele nos foi privado por conta do pecado. Então, o homem foi expulso do jardim por conta do pecado. Agora, eu vou colocar aqui uma pergunta no ar, tá? Se o pecado nos expulsou do jardim, mas Deus nos deu uma promessa de que Ele traria a redenção para aquilo que nos expulsou do jardim, o que será que vai acontecer depois que nós formos aí, estarmos aí na glória, né, na nossa glorificação, né, após a morte, né? Será que nós voltaremos para esse jardim? Aí eu vou deixar essa pergunta no ar aí para você que está nos assistindo pensar um pouco, pesquisar. Né? Será que nós vamos voltar para o jardim? Ou será que a ideia é outra, né? Porque Jesus É, prometeu que quando. prepararia um lugar. Agora, será que esse lugar é a volta para o lugar que nos era de origem, né? O lar original, vamos dizer assim, que era o Jardim do Éden, só que agora com moradas, uma para cada um. Como é que será que é isso, né? A gente não consegue, a gente não consegue alcançar, né, o poder de Deus no sentido daquilo que Ele nos tem preparado, né? Por isso que a Bíblia fala que nós não conseguimos imaginar aquilo que Ele preparou para nós, né, Diego? Seria o estado da perfeição, né? Era o lugar perfeito. Então, eu creio que quando a gente estiver na condição de varão perfeito, né? É para lá que a gente volta, para o estado da perfeição, para aquele lugar que ele havia preparado no início. Como você falou, é de volta ao lar. Subentendemos que o Jardim do Éden pode ser o jardim da Nova Jerusalém, né? Por que não? É alguma coisa nesse sentido aí. Eu só não quero que você entenda, que é você que está nos assistindo aí, que eu estou falando que quando a gente morrer, a gente vai voltar para o Jardim do Éden. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou só levantando aí uma questão para que você pense, para que você busque, para que você estude, para que você se interesse em aprofundar aí em conhecimento, também. Caminhando então aí para uma aplicação de tudo aquilo que foi dito hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha extraído algum conteúdo do que foi dito aí hoje, com os comentários aí bem pertinentes do Diego. Mas se nós não extrairmos alguma aplicação daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vê da Bíblia, não é de nada é válido. Nós temos que tirar algumas aplicações. Dentre muitas, várias aplicações que nós podemos aí tirar, eu trouxe algumas aí, né? Eu coloquei aí assim, ó. Não nos iludamos com teorias científicas apressadas, desculpa, insensatas, formas filosóficas que não representam a verdadeira ciência, pois o tempo tem se encarregado de desmascará-las. Então, quando nós olhamos para Gênesis, nós percebemos, quando nós olhamos para a criação, que é o que nós vimos aqui hoje de Gênesis, nós percebemos que com o passar do tempo, essas vãs ciências e filosofias, elas são desmascaradas pela narrativa bíblica, principalmente por homens que se aprofundam em estudar a Bíblia Sagrada
e trazer evidências de que ela está correta, né? Isso é uma aplicação que nós podemos extrair aí do que foi dito hoje, do que foi ensinado hoje. E um outro aspecto é o homem, a questão do homem ter aí o papel importante na criação, em administrar, preservar e desfrutar o mundo criado e não destruí-lo. Então fica a reflexão aí para nós aplicarmos no nosso dia a dia o que nós temos feito como criatura de Deus, né, como obra de Deus, como ser criado de Deus, a sua imagem, semelhança, o que nós temos feito para administrar todo esse mundo criado aí, qual tem sido o nosso nível de comprometimento em cuidar do mundo que ele nos fez, nos criou, nos deixou, preservar aí e desfrutar. Não é só desfrutar, nós precisamos administrar e preservar aquilo que ele deixou para nós. Então fica aí uma reflexão para nós nesse aspecto aí da criação, do princípio de tudo, que foi aquilo que nós nos propomos a expor e a discutir hoje aí. Alguns aspectos, né? Porque é um território vasto aí, esse território aí de Gênesis, e nos detemos até esse ponto aí no dia de hoje. Diego, você quer deixar alguma consideração final, uma mensagem aí para os nossos alunos que estão nos acompanhando? Claro. Primeiramente, agradecer mais essa oportunidade de estar com vocês, com o professor Rodrigo. A questão quando a gente encabeça ao estudo de Gênesis é de suma importância, eu creio, para todo cristão, porque é interessante a gente aprender da onde a gente veio, né? Como tudo se formou. A gente tem que ser bons pensadores, né? Para a gente refletir um pouquinho, principalmente daquilo que vem da parte de Deus para a nossa vida. Então, eu creio que nessa aula, que eu posso chamar introdutória de degustação, porque o Hot deixou, vai ficar muita coisa no ar, isso é interessante vocês ficarem matutando essa semana, para a próxima semana vir com sede do Gênesis novamente, porque o Hot vai navegar em águas profundas com vocês. É muito bom para todo cristão a gente aprender do Gênesis ao Apocalipse, uma coisa que o Hot vai falar, pode ter certeza, o Gênesis, em algum momento, ele vai apontar para Cristo. E vocês vão ver, já está lá atrás, no Gênesis já está fazendo já tem um spoiler, né, de Cristo aí. Enfim, é muito bom, tá? Essa oportunidade é muito interessante para a gente estar realmente refletindo nas coisas que foi falado aqui. A questão do Éden, a questão da criação, essa cronologia da criação por parte de Deus, a separação das águas, enfim, vale a pena, tá? A gente pensar em tudo isso e que os irmãos possam estar com a gente aí na próxima semana, porque com certeza ficou um gostinho de quero mais aí. A gente procura aí expor o máximo possível dentro do período que nós temos, né? Porque não dá para falar de tudo. Mas eu disse para vocês que no final da aula eu ia apresentar algumas dicas de leitura e eu vou fazer para você que quer se aprofundar nessa questão da criação, né? Eu quero apresentar aqui, então, esse livro aqui, ó, Gênesis 1 e 2, tá? Gênesis 1 e 2. Esse livro é da editora Fiel, do cientista Adalto Lourenço. Ele é um cristão, ele é presbiteriano, ele vai levantar argumentos aí científicos dentro do livro de Gênesis. Ele está usando Gênesis 1 e 2 para mostrar para nós que existem resquícios científicos na narrativa de Gênesis. É muito interessante esse livro. Nós fizemos uma escola bíblica de férias no ano passado, uma EBD especial, falando sobre a criação e trazendo esses assuntos aí, esses argumentos científicos, foi muito interessante. Tá? Então, eu deixo esse livro como dica aí para você que quer se aprofundar. Tem também esse outro livro aqui da editora Mackenzie, ó, que é o livro Fomos Planejados.
Fomos Planejados é um livro que vai tratar, que é do Dr. Marcus Eberlin, que também é um cristão, que vai trazer a questão aí do design inteligente, né? No sentido de que nós não fomos criados do acaso. Nós fomos planejados por essa mente inteligente que está por trás de toda a criação e que, para ele, essa mente é Deus. Tá? Deus foi quem planejou tudo. Esse livro também é bem interessante, Fomos Planejados, da editora Mackenzie. E para encerrar aí as minhas dicas, que também é da editora Mackenzie, tá? Que é esse livro aqui, ó, A Caixa Preta de Darwin. Esse livro é muito interessante, A Caixa Preta de Darwin, é da editora Mackenzie, do Michael J. Behe. Se eu não me engano, foi o Marcos Eberlin quem fez a tradução do português para esse livro, eu acho, não tenho certeza que foi ele que fez a tradução, que esse livro, A Caixa Preta de Darwin, é um livro que vai desmascarar aí, que vai abrir realmente no sentido de abrir a caixa preta da teoria da evolução e refutar essa teoria com evidências científicas. Então é muito legal também. Então você que se interessa em se aprofundar sobre esse assunto, né, eu não consegui ler todos eles ainda de forma completa, né? O Gênesis 1 e 2 foi o que eu li mais, os outros eu só dei uma olhada, porque, como eu sempre comento aí, o Diego sabe, no seminário a gente não consegue se dedicar muito a esse tipo de leitura que, para nós, no período de estudo, são leituras secundárias. Então, a gente dá uma olhada de curiosidade, mas não consegue se dedicar tanto a essas leituras, né? Encerrando aí, terminando o seminário, são livros que eu quero pegar para ler um pouco mais, né? Quero ler eles completos. Mas é interessante, você que quer se aprofundar aí nesse tema da criação, são 3 ótimas indicações de leitura aí, fica a dica para vocês, amém? Bom, encerrando a aula de hoje, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que ficaram até agora, acompanhando mais uma aula. E gostaria muito de estender o convite para a próxima aula, onde nós vamos falar aí da queda, da questão da queda do homem, tá? E gostaria nesse momento de pedir para o Diego, Diego, você pode fazer uma oração para a gente poder encerrar essa aula? Amém. Onde você estiver agora, inclina a sua cabeça, leve os seus pensamentos a Deus. Senhor, oramos agradecidos por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos proveu. Senhor, a vida de cada irmão que até aqui ficou conosco, Pai, ouvindo, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, dos Teus princípios, Senhor, que é vida para as nossas vidas, Senhor. Desde já que possamos a cada dia mais estar firmados em Ti, ó Pai, sedentos de aprender um pouco mais da Tua palavra a cada dia, para sermos bons obreiros, Pai, bons, Pai, cristãos, para que possamos propagar o Teu Evangelho. É o que eu te louvo e te agradeço, Senhor. Desde já, nos guarde, Pai, aonde estivermos, possamos levar, Senhor, o Teu Evangelho. É o que eu te louvo agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez agradeço a participação de todos e até a próxima aula. Shalom Adonai. Deus abençoe a todos.